Olá, tudo bem? Tudo cada vez melhor? Estamos aqui, mais um vídeo dando continuidade sobre o curso de leitura desse livro aqui, o curso de leitura da Lei do Triunfo, como assim intitula o autor do livro, né? E no primeiro capítulo, no primeiro vídeo, a gente falou sobre o conceito de mastermind. A gente vai continuar nesse momento, nesse vídeo, falando sobre esse primeiro capítulo do livro, o capítulo que ele chama de lição introdutória e que ele considera como o capítulo primordial para que a gente possa entender todas as 15 leis do triunfo, né? Para quem não conhece, esse livro ele foi lançado pela primeira vez em 1928 e até hoje ele é um livro base para grandes líderes, pessoas que querem alcançar grandes objetivos em suas vidas, né? E o propósito desse livro, desse episódio, da gente estar aqui compartilhando esses ensinamentos, é porque justamente professores de universidade na época, eles comentavam, né, que era lamentável que moças e rapazes entrassem para a universidade sem estar devidamente exercitados nas 15 leis do triunfo, sem ter conhecimento, né, sobre essa trajetória, sobre esse mapa que a gente pode seguir e aí se desenvolvendo pelo caminho. Então, continuando, hoje a gente vai falar, como eu falei no último vídeo, né, no finalzinho, sobre alguns itens que a gente vai falar hoje, como qual é a implicação da gente ter um elemento negativo em um grupo, né? O processo de revitalização do cérebro, vai falar sobre isso, a importância das reuniões de equipe, das reuniões, né, dos encontros. Também vai falar sobre o sexo como revitalizante do cérebro e as doenças e a sua relação com o esgotamento do cérebro também. Então vamos lá? Então, começando falando sobre essa questão do espírito, né, de um elemento negativo em um grupo, qual que seria a implicação de ter um elemento negativo em um grupo? É praticamente óbvio, né? Mas como não existe o óbvio, a gente vai explicar e entender um pouco mais. Então, ele diz o seguinte, né, palavras de Napoleão Hill: nenhum grupo de espíritos pode ser fundido num mastermind se um dos indivíduos desse grupo possuir um desses espíritos negativos, que tudo repele. Né? Então, mentes negativas e positivas não podem fundir-se no espírito como mastermind. Então, lembrando, mastermind é a união de duas ou mais pessoas, né? Que em espírito de harmonia estão ali para um objetivo comum. Então, se existe uma pessoa que está ali, né, só vendo o lado negativo das situações, que não consegue enxergar as soluções, que não está a fim de fazer, com certeza ela vai ser ali uma maçã podre naquela equipe, né, naquela situação, e ela não vai contribuir para que todos encontrem e consigam chegar ao seu objetivo, né, que todos de repente ele está sendo proposto. Então, ou se ajusta, né? Então, a gente precisa realmente, há a possibilidade dessa pessoa ser integrada no grupo, ela não precisa ser totalmente descartada, mas ela precisa se ajustar. Ela precisa entender qual que é o papel dela ali naquele grupo para que tudo corra bem e siga aí a lei do triunfo. Então, e sobre o processo de revitalização do cérebro, né? Então ele diz assim, por que existem reuniões, né, em geral, né? Essas reuniões, esses cursos, esses congressos, reuniões de equipe, reuniões religiosas, né? Por que será que existem essas reuniões? Porque não só as empresas, mas também as religiões, elas já entenderam que é necessário que haja um recarregamento de energias, né, da energia da própria pessoa. Então, a importância do contato, segundo Napoleão Hill, de um espírito com um espírito mais vitalizado. Então, você vai lá, você vai assistir uma palestra, a pessoa está lá dando o seu melhor, colocando, né, trazendo toda a sua energia, você vai sair de lá um pouquinho mais energizado, né? Então, as grandes reuniões de equipe, onde as metas são propostas e aí os porquês são colocados na mesa e as pessoas saem de lá entusiasmadas e nós vamos fazer. Isso acontece por conta desse espírito, dessa energia que rola nesse ambiente, né? Então, reconhecer essa necessidade e saber que como fazer isso é a diferença entre um chefe e um líder, né? Então, um chefe, em geral, o que ele fala? Ele acha que pela autoridade do cargo, ele pode simplesmente mandar e a coisa tem que acontecer.
ao passo que as coisas podem ser ainda melhores se ele conseguir traduzir, trazer esse sentimento de harmonia que é tão falado nesse capítulo do Mastermind, trazer para a equipe e fazer com que todos estejam ali em uníssono, trabalhando numa mesma direção. Então, por isso que é importante essas reuniões para a revitalização, como Napoleão Hill diz, do cérebro. E o que ele fala sobre o sexo como revitalizante? Então, ele também considera, né, o contato sexual, né, segundo ele, é um dos mais eficientes estímulos nesse processo de revitalização do cérebro. Contudo, olha só, que seja realizado de maneira inteligente. Então, entre um homem e uma mulher que sintam realmente uma afeição real um pelo outro. Né? Então, qualquer outra espécie, né, de relação sexual tem uma característica desvitalizadora mental. Né? Então, não é só sexo por sexo, né? É realmente aquela união de duas pessoas que tem um afeto real entre um e pelo outro, que tem um objetivo em comum. Né? Ao contrário, o que vai trazer vai ser mais culpa, vai ser, né, remorso, e isso não é nada revitalizante. Então, Napoleão diz que a maioria dos grandes líderes eram pessoas que realmente tinham essa natureza altamente sexual. Isso era visível, né, na sua força, na sua vontade, nas suas realizações, e percebiam-se então que eram pessoas que tinham essa natureza bem trabalhada. Então, e as doenças, né? O que tem a ver as doenças com o esgotamento do cérebro, com esse cérebro que está desvitalizado? Então, segundo o autor, e baseando-se na informação que ele obteve, né, nas suas pesquisas com médicos, nas pessoas profissionais empenhados na defesa da saúde, o esgotamento do cérebro que causa realmente as doenças. Isso é muito antigo, né? Desde o início da medicina, né, os temperamentos, né, já eram considerados como fonte real da somatização no corpo, que faziam então com que acontecesse a doença a partir de um não gerenciamento do que está se passando aí nos meus pensamentos e sentimentos. Né? Então, o cérebro não são e vitalizado, ele também é imunizado contra todas as outras formas de doença. Então, a pessoa que está, né, trabalhando bem, gerenciando bem suas emoções, seus pensamentos, ela acaba atraindo, né, situações, tendo hábitos melhores, e faz com que ela também esteja aí tendo o seu cérebro vitalizado e imunizado contra doenças. Não que a gente vai querer bater de frente aqui com a medicina, né? Precisou, ficou doente, você vai realmente procurar aí uma orientação da área, mas é importante que a gente esteja fazendo nossa tarefa de casa, né? Cuidando bem dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e tendo esse cuidado com a vitalização do nosso cérebro. E aí, o que a gente precisa fazer? Então, realmente é gerenciar todos esses sentimentos, priorizando essa manutenção. Então, às vezes a gente prioriza, de repente, a manutenção do carro, né? Tá lá na agenda, todo ano vou fazer aquela manutenção, mas é manutenção de si mesmo, né? Será que a gente está priorizando, fazendo essa faxina mental diária, né? Onde eu errei, onde eu posso melhorar, e o que eu acertei diariamente, assim como muito enfaticamente Pitágoras colocava na sua escola, né? Que todos os seus discípulos tinham que passar a fazer esse exercício diário, né, dessa reflexão, né, como, em que errei, em que agi corretamente e o que deixei de cumprir. Diariamente fazer essa reflexão, não deixar o dia passar em branco, isso é gerenciar os nossos pensamentos, né? Agendar também uma sessão de barras de Access faz com que seja um restart na sua mente, né? É aquele momento seu, pessoal, de profundo relaxamento, que vai fazer com que você também tenha esse sentimento de que está cuidando de si mesmo, fazendo a sua manutenção, né, de si mesmo. E fazendo também lembrando também da Constituição Septenária, né? Eu trouxe aqui o desenho que eu usei numa das primeiras lives que eu fiz aqui, tá? Aqui também no perfil do Instagram, tá? No meu canal do YouTube também, se você quiser ver. Mais uma vez, né? Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o som não tá muito bom naquele vídeo, mas o conteúdo é bem interessante se você assistir até o final. Fala sobre somatização, né? A Constituição Septenária e a somatização de doenças. Bom, para quem não conhece, a Constituição Septenária é uma ideia que veio, né,
do Oriente, né? E eles consideravam então que a nossa personalidade, como diz em grego persona, máscara, isso que a gente, né, entrega aqui no mundo material, ele é constituído por 4 veículos, né? O veículo físico, né, tá aqui embaixo, o veículo físico, o veículo energético ou prana, né? O veículo emocional e a nossa mente concreta. Ok? E a gente está ligado ao nosso eu superior, né? Aonde estão ali a nossa inteligência superior ou divina, intuição e vontade. Aqui na nossa constituição concreta, né, que a gente está trabalhando com ela aqui diariamente, né, nessa parte aqui onde está o nosso eu físico, energético, emocional e mental, a gente pode se lembrar deles de vez em quando, né, quando eu estou assim me sentindo cansada mentalmente, né? O que eu posso fazer naquele momento para reenergizar o meu cérebro, para reenergizar a minha mente? Eu posso ouvir uma música, é algo particular de cada um, né? Eu posso fazer uma meditação, como eu posso também trabalhar melhor o meu corpo emocional, não estou conseguindo gerenciar muito bem minhas emoções. Da mesma forma, as imagens, né? Que imagens que eu estou trazendo para o meu dia a dia, o que eu estou contemplando no meu dia a dia. O meu corpo físico, daí é um pouco mais fácil, né? Boa alimentação, sono adequado, exercício físico diariamente. Né? Isso a gente vai estar cuidando desse veículo físico, né? E o veículo energético da mesma forma, né? Energia vital, prana, a gente pode também atuar aí com a meditação, com o pranayama, né? Trabalhando o nosso corpo energético. Então, o que a gente está alimentando? Qual o corpo que a gente está alimentando mais? Qual que está ficando mais deficiente? Isso também é lidar com a harmonia com o nosso veículo físico, emocional, mental e energético. E aí, a pergunta que fica né, quanto tempo a gente vai ficar nessa questão de não se preocupar com a manutenção do nosso corpo, né, da nossa mente? Vai precisar acontecer alguma coisa para que a gente consiga realmente perceber, poxa vida, né? E em geral acontece, né? Em geral, quando acontecem os resfriados, né? Algum tipo de doença, ela tá sempre é um símbolo, né? Nos mostrando, olha, presta atenção aqui, né? Tem um pouco mais de atenção comigo. Olha, uma manifestação que pode estar acontecendo, né? Cada uma das manifestações de doença, elas pode ter uma explicação por trás, em que nos mostra que alguma desatenção a gente teve aí em desarmonia com alguma situação ou pessoa. Então, Napoleão diz o seguinte: o princípio da fusão harmoniosa das mentes, né, faz com que a gente tenha saúde e soluções para os problemas econômicos, né? Então, se a gente usa também esse princípio da fusão harmoniosa das mentes, né, o mastermind, a gente também vai conseguir mais saúde e mais soluções para os problemas econômicos. Então, ou seja, o velho ditado que diz: 2 cabeças pensam melhor que uma, né? Então, que a gente possa então sempre estar buscando ajuda, referências boas, para que a gente possa estar gerenciando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Aí ele vai falar também algo bem parecido com o que a gente tem ouvido falar muito sobre o poder das conexões, né? E então a gente vai falar agora sobre o network, né? A gente sempre lembra quando a gente fala desse assunto aquele célebre ditado, né, que está na Bíblia, né? Diga-me com que andas que te direi quem és. Isso é sério, né? Com quem passamos mais tempo da nossa vida, da nossa existência, né? A gente está avaliando, são pessoas positivas, são pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito definido, né? Aí isso vai fazer total diferença para que a gente atinja um objetivo, né, elevado, ou que a gente realmente entre no momento de degradação. Então a gente tem que tomar muito cuidado para com quem a gente está realmente trazendo para próximo da gente, trazendo como uma conexão para a nossa vida, né? E então buscar pessoas que são inspirações para a gente, né? Que podem nos auxiliar nessa jornada rumo ao autoaprimoramento, ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento. Pode ser, não precisa ser necessariamente pessoas, pode ser um livro, pode ser uma religião, pode ser um mentor, pode ser um curso, né? Ou mesmo perfis que você segue que possam então trazer mais elevação, que te ensine, que traga ensinamentos, que motive, né? Que realmente eleve a nossa barra.
E é como diz Einstein, né? Se a gente quer resultados diferentes, né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, andando sempre com as mesmas pessoas, né? Não buscando pensar diferente. Então, ele vai continuar falando sobre harmonia. Aliás, nesse capítulo a gente pode contar quantas vezes a palavra harmonia aparece. Aparece bastante, né? É primordial, no final do capítulo ele vai falar sobre isso, né? O quão primordial é a harmonia. Ele diz o seguinte: o poder é a força com a qual o homem consegue êxito em qualquer empreendimento. E esse poder, em quantidade ilimitada, pode ser alcançado por qualquer grupo de pessoas de ambos os sexos que tenham o dom de saber como integrar a sua personalidade e os seus objetivos pessoais imediatos por meio da fusão ou associação de suas mentes num espírito de perfeita harmonia, né? Então, voltando, então o poder é a força com a qual o homem consegue êxito em qualquer empreendimento. E esse poder pode ser alcançado por meio da fusão dessas mentes, né, que estão ali alinhadas e num espírito de perfeita harmonia. Então, o poder existe a partir do momento que existe essa fusão e essa perfeita harmonia. E aí a gente vai falar também agora sobre alguns exemplos que ele cita no livro. Ele cita muitos exemplos ao longo do livro de pessoas que alcançaram o triunfo em suas vidas. E primeiro trio que ele traz, né, principalmente para falar sobre o tema dessa introdução, que é Mastermind, é o exemplo do Mastermind formado por Henry Ford, Thomas Alva Edison e Harvey Firestone. Então a gente já ouviu falar muito sobre Henry Ford, né? Considerado um dos homens mais poderosos que já existiu. Em 1927, né, quando os automóveis Ford ainda estavam em processo de aperfeiçoamento, então digamos que ele trouxe, né, a possibilidade de um carro, para quem não conhece a história, a preços módicos, a preços acessíveis, né? Eram $600 cada carro. E trouxe essa possibilidade a partir da Revolução Industrial, enfim. Mas, segundo ele recebeu, né, segundo se sabe, ele recebeu encomendas, assim que ele, né, trouxe essa proposta para o mundo, ele recebeu encomendas de mais de 375 mil carros com pagamento adiantado em dinheiro. Preste bem atenção, ele não entregou nenhum carro, ele já recebeu o pagamento adiantado, né? Se você fizer uma conta aí, 375 mil carros vezes $600, importaria aí numa quantia de $225 milhões sem entregar nenhum carro, né? Ele já começou a partir da ideia que ele trouxe, né? O plano das ideias, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história dele. Ele estava alinhado aí, um grande amigo seu era Edison, que também era filósofo, né, cientista, inventor, um profundo conhecedor da Bíblia, né? Esses caras em geral, eles são pessoas que estudavam bastante a Bíblia, sempre a gente ouve, né? A gente lendo os livros, a gente percebe o quanto eles estudavam a Bíblia, e também conhecedor da natureza, das leis da natureza. E ele chegou então a dominar, a combinar para o bem da humanidade mais leis naturais do que qualquer outro homem. Então, lembrando, ele foi quem inventou a lâmpada elétrica, né, o gravador de voz, o cinema, né, verdadeiros milagres, né, para a nossa existência. Então, ele tem aí esse grande legado. E Firestone é o espírito que movimenta a grande indústria de pneumáticos, né? Quem já não viu por aí uma lojinha Firestone, né, de pneus. E esses três grandes homens, o que eles têm em comum? Além deles terem começado, esse é um ponto importante, né, suas vidas comercial e profissional sem nenhum capital e com muito pouco tempo de escola, sabe-se que geralmente Ford, Edison e Firestone eram amigos há longos anos e que tinham por hábito, né, prestem bem atenção, ir para o campo uma vez por ano para um período de descanso e meditação e recuperação. Então os três se propunham, né, a essa manutenção, a essa revitalização do cérebro. E o que acontecia? Então, analisando, né, a vida desses homens, Napoleão Hill diz
que há entre os três um laço de harmonia, que os levou a uma fusão de um espírito que é a fonte real de todo o poder. Isso que a gente falou e frisou aí minutos atrás. Então, essa mente que surgiu do contato dos três facilitou-lhes uma combinação de forças, né, e fontes de conhecimento, com as quais a maioria dos homens ainda não está familiarizada. Ok? Aqui diz também na Bíblia, né, quando dois ou mais, né, entre vós orais, né, aí estarei. Então, é isso que, mais ou menos, isso que o Mastermind, a ideia do Mastermind está trazendo para nós, né? A ideia de que duas ou mais pessoas unidas no espírito de harmonia traz à tona, faz surgir um espírito maior que os guia, que os orienta, uma sabedoria, né? Faz com que eles tenham acesso a uma sabedoria que está por aí, no inconsciente da humanidade. Eles têm aí ideias, né? E também acesso à sabedoria, ao conhecimento que de repente Edison tem e Henry Ford não tem, mas pelo contato deles, eles começam também a ter acesso ao subconsciente de cada um, dessas ideias que estão aí no mundo mental, ok? Ele também fala sobre o exemplo do caso conhecido como Grupo de Chicago, conhecido como Big Six. 6 grandes empresários da época, alguns deles já milionários, né, com um relato financeiro de 25 milhões por ano, né? E características comuns desses grandes homens: pouca vantagem em educação, começaram sem capital ou amplos créditos, suas realizações são devidas aos seus próprios planos e não um capricho qualquer da roda da fortuna, né? Então, são as características comuns desses grandes homens. Então, há muitos anos, esses 6, né, esses casos do Big Six, eles formaram uma aliança e também se reuniam em períodos fixos com o objetivo de prestar assistência uns aos outros com ideias e sugestões nos seus vários ramos de negócios. Então, eles se reuniam para prestar assistência uns aos outros com ideias e sugestões. O mais importante que o autor destaca aqui é que eles aprenderam como coordenar as suas mentes em espírito de perfeita harmonia, ou seja, o Mastermind, que faz com que eles consigam abrir portas que estão fechadas para a maioria das pessoas. Então, aquele velho ditado, né, a união faz a força. Então, justamente, né, que força é essa que faz com que a união surja? Né? Essa força que a gente pode considerar aí mais além do que a gente possa conceber aqui nesse mundo concreto. Então, onde quer que se investigue, né, em toda parte onde se encontrem êxitos notáveis, pode-se ter certeza de que a vitória foi conseguida por alguns indivíduos que aplicaram o princípio da química mental, criando um mastermind. Então, muitas vezes se apresentam como sendo um trabalho de um só homem, aparece um homem, né, só, mas uma pesquisa mais cuidadosa vai fazer com que a gente perceba que foi o encontro de outros indivíduos cujas mentes foram coordenadas em espírito de harmonia. Então, aqui eu trago um pequeno aporte do que eu tenho aprendido também com a filosofia, né? Então, recentemente eu estava assistindo mais um dos maravilhosos vídeos, né, da professora Lucilena Galvão, e ela colocou um ensinamento de Platão, que diz o seguinte, né? Somos todos almas gêmeas, né? E essa alma gêmea não é só aquela alma gêmea do amor, do casal, enfim. Todos somos almas gêmeas, né? Todos somos irmãos. E estamos aqui para aprender um com os outros, né? Essa é a nossa função. Então, a pergunta que a gente deve se fazer, né? Como estamos agregando na vida dos demais? Né? Somos fatores de soma, né? Como como um grande filósofo disse, né? Certifica-te que sois fatores de soma, né, para a vida das pessoas. E também em relação, ela alertou nesse vídeo que eu assisti sobre ritmo e constância, porque às vezes, para a nossa boa evolução, para a nossa convivência, às vezes é necessário diferentes ritmos e constâncias, né, em diferentes fases da vida. Então, de repente, uma pessoa que não está muito bem alinhada, que acaba trazendo uma desarmonia para aquela relação, talvez não seja uma fase da vida que você deva ficar colado com ela. De repente, colocar ali um ritmo, uma constância um pouco mais alternada, um pouco mais espaçada, vai fazer com que a convivência
surja, né, consiga ser realizada em espírito de harmonia. Então é interessante isso, né? A gente precisa forçar a barra, né? Ter atenção ao ritmo e constância para que a gente possa aí manter essa convivência harmoniosa. E um pouco mais então do exemplo de Henry Ford agora, né? Ele cita aqui o caso de um colégio americano da época que fez uma pesquisa a respeito do que os alunos consideravam que seria realmente a fonte de poder, né, que fez com que ele se tornasse então um ser tão opulento. Então a maioria dos alunos foi atrás de relatórios financeiros, balanços e empregou dados, né, com base na estimativa da riqueza de Ford, ou seja, tudo que ele tinha alcançado. Então, a maioria dos alunos foi aí, Ford é rico por quê? Porque ele tem isso, isso e isso, né, digamos assim. E aí, um dos alunos disse o seguinte: os bens de Ford consistem principalmente em 2 itens. Primeiro, capital, trabalho, matéria-prima e produtos acabados. Então, matéria, né? Capital, trabalho, matérias-primas e produtos acabados. Balanço de tudo que Ford tinha na época. E 2, conhecimento adquirido pela experiência do próprio Ford, né? Com a cooperação de uma organização bem treinada, que sabe como aplicar esse conhecimento com melhores vantagens. Então, ele dividiu em 2 essas potencialidades de Ford naquela época. Não era só o que ele tinha que fazia ser uma pessoa opulenta, e sim, muito mais o que ele sabia fazer, né? E aí esse aluno colocou como conhecimento de Ford, considerado como 75% da responsabilidade do que ele tinha, né? E o valor que ele tinha era 25%. Ou seja, se fossem destruídas todas as posses, as fábricas de Ford, todas as suas máquinas, todos os seus bens, os cérebros que realizaram a empresa de Ford podiam duplicá-la novamente em pouco tempo, né? É isso que a gente deve ter atenção. Então, ele considera a evolução, né, de Ford, a evolução de todos nós, relacionada com a maturidade e a experiência. Então, as experiências da nossa vida vão trazer essa maturidade se a gente conseguir entender, exercitar o que está por trás de cada uma dessas experiências, extrair o melhor de cada uma delas. Então, isso é evolução. Então, é notável a visão de Ford no que se refere às leis da natureza, tenha começado como resultado também da aliança amistosa com a sua esposa, né? O velho ditado, por trás de um grande homem é sempre uma grande mulher. Então, muitas vezes, acontece que o homem não descobre, né, que a fonte real de seu êxito reside em sua esposa, como resultado da aplicação do princípio do Mastermind. Então, lembra, Mastermind é a união de 2 ou mais mentes com um objetivo em comum, né? Espírito de harmonia. Então, dentro de um casal ali, já existe um primeiro mastermind, né? Se houver esse objetivo em comum, esse espírito de harmonia. E aí, no caso de Ford, ele foi enfatizado que ele tinha isso. Então, a senhora Ford é uma mulher extremamente inteligente e seu espírito fundido com o do marido deu a ele o primeiro impulso em direção ao poder, ok? Então, nos primeiros tempos de sua atividade, Ford teve que combater poderosos inimigos como a ignorância e a falta de cultura. Teve que se elevar por seu próprio esforço acima das condições do seu nascimento. Então, isso que a gente vê muito atualmente, né? Essas questões, né, de condições, né? Eu não sou isso, não sou aquilo por conta das minhas condições de nascimento, de vivência, onde eu cresci, enfim. Na verdade, ele viveu e teve que combater também todos esses poderosos inimigos, né? Teve que se elevar pelo seu próprio esforço acima dessas condições. Então, segundo Napoleão Hill, ele diz o seguinte: em um período extraordinariamente curto, Ford dominou esses 3, né, dos mais pertinazes inimigos da humanidade e transformou-os em ativo para a fundação do seu triunfo, né? Esses inimigos são a ignorância, a falta de cultura e a pobreza. Então, um curto prazo de tempo, ele conseguiu dominar esses principais inimigos, pertinazes inimigos da humanidade. E aí, o que ele mais traz aqui pra gente sobre esse exemplo de Ford? E diz o seguinte: em qualquer homem capaz de dominar essas três forças selvagens, né, merece ser
um objeto de estudo de todas as pessoas menos afortunadas nesse domínio. Então, por que essas pessoas que conseguiram realmente alcançar o triunfo, vencer esses inimigos pertinazes da humanidade, ignorância, falta de cultura, por que eles merecem ser estudados? Porque eles nos dizem o seguinte: se alguém conseguiu, é possível. Eles deixam essa mensagem para a gente, né? Assim como grandes líderes que a gente conhece, né? Se a gente for olhar lá mais para trás, no século passado também, bem no início, Machado de Assis é um grande exemplo disso, né? Então, neto de escravos, perdeu a mãe muito cedo, foi criado por uma madrasta, não vivia com grandes posses, e se tornou autodidata, né, falando várias línguas, e uma pessoa que não passou por uma escola tradicional se tornou um exemplo, uma referência na língua portuguesa, não só do Brasil como mundial, né? Então, como isso? Uma pessoa que realmente se elevou acima das suas condições, né? Inclusive, naquela época em que ele vivia lá, né, 1920, era justamente onde estava começando aquela teoria de que o homem é produto do meio. E eles não percebiam, as pessoas ao seu redor, que ali estava um exemplo de uma pessoa que não era produto do meio, que se elevou apesar das suas condições, né, serem ali não tão favoráveis. Flávio Augusto também, né, da Geração de Valor, é um grande exemplo disso, que está mais próximo da gente, né? Uma pessoa que vivia, né, num bairro aqui do Rio de Janeiro, paupérrimo, que pegava ônibus e que teve, principalmente pelo seu ideal de se casar, né, esse ideal de crescer, de se expandir, né, assim como diz no início do livro, né, esse triunfo em que a gente não, né, implica em passar por cima de nenhum direito alheio. Então, essa foi uma pessoa de valor, uma pessoa que até hoje, né, contribui com muito aí com o seu conhecimento no seu canal aí, Geração de Valor. Então, são exemplos que fazem com que a gente perceba que não foi o diploma, né, não que eles fizeram, não falando mal do diploma, né, é muito importante o estudo, né, todas as fontes de conhecimento, eles agiram, né, eles utilizaram os melhores recursos que eles tinham, e em especial o tempo e as suas escolhas, né, que é a principal, que a gente pode, né, às vezes é difícil para um jovem, de repente, conseguir mencionar a importância do tempo e das suas escolhas, né? Eu fui uma jovem que fiz várias escolhas que hoje eu me arrependo, né? E eu percebo que se eu tivesse trilhado um outro caminho, né, com outras conexões, como a gente falou no início do vídeo, com outras, né, escolhas, utilizando melhor os meus recursos, o tempo, com certeza eu teria trilhado um caminho de repente mais rápido em direção ao triunfo. Mas as experiências são válidas também, né? A gente consegue olhar para trás hoje e trazer tudo isso de forma a aprender com os erros e fazer com que outras pessoas possam aprender com os meus erros e não precisem aí trilhar o mesmo caminho. Então, nunca na história do mundo, né, segundo Napoleão Hill, houve tanta abundância de oportunidades. Então, triunfar né, para aqueles que estão cheios de boa vontade para prestar bons serviços, ok? Então, o mais importante dessa frase aí é o boa vontade, né? A gente utilizar essa nossa boa vontade para prestar bons serviços para a humanidade. Esse é o foco. E já encerrando esse vídeo de hoje, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, ainda encerrando esse primeiro capítulo da introdução. Como eu falei, é o capítulo maior do livro, são cerca de 90 páginas. E a ideia aqui é trazer de forma assim, a que seja conhecido o conteúdo do livro de forma mais fiel possível. E a gente vai falar sobre o subconsciente, sobre conhecimento organizado, sobre o princípio da harmonia, sobre o verdadeiro líder, a educação, ele também vai pincelar um pouquinho sobre a educação, e vai falar sobre as 15 leis do triunfo, resumidamente dando uma dica para que a gente já comece a estudar no outro vídeo, a primeira lei do triunfo. Então, e também vai falar sobre os 6 inimigos mais perigosos. Então, isso que a gente vai tratar no próximo vídeo. Muito obrigada, fique com Deus.